Olá, seja bem-vindo ao Garmin Talks. Eu sou Gabriel e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Marcel Farto. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, é um prazer estar com vocês e uma amizade já faz tanto tempo, né, É, que a gente se faz, né, cara? conhece e um bom tempo sem se ver também, né? Ah, E depois da fico, pandemia a coisa acabou dando uma complicada no geral, né? A gente acabou diminuindo, mas é uma coisa que é muito importante. Você, a empresa que você tinha na época e tudo mais, vocês foram muito importantes no crescimento da gente como empresa, da gente como grupo e tudo mais, né? Então, pô, é um prazer imenso aqui receber você para a gente poder contar um pouquinho da tua história, um pouquinho de como foi trabalhar nesse mercado e tudo mais. E até porque isso, como eu te falei, isso foi extremamente importante para nossa organização, a gente aprender a definir certos processos, né? Se eu não me engano, eu já trabalhava com sistemas antes, mas a primeira vez que eu fiz uma implementação complexa de sistema na Center Garbim foi com Click. legal, Foi legal. muito legal, É né? bom ouvir isso, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e vamos Que falar um legal. pouquinho Não, dessa a trajetória. honra é toda nossa, mas vamos começar do início? Vamos, Começar do vamos início. lá. Conta para quem tá em casa. Quem que é o Marcel? O Marcel é o esposo da Thaís, o Legal. pai do Theo, da Nina, uma pessoa família, uma família abençoada e que apaixonado por tecnologia. Primeiro, claro que a gente pensa muito mais na família, Sem dúvida. mas em segundo lugar está a tecnologia, de onde eu fiz faculdade, me formei e até hoje estou nessa área e é algo que é apaixonante, cada Não, vez mais. não, com certeza. Os motivadores, você falou uma coisa que é muito importante, né? A gente acabou se acostumando a, a falar quem a gente é pelo que a gente faz, né? E é uma coisa muito importante isso mesmo, porque a família, ela é uma coisa que dá sustentação para quem a gente vai ser, né? Então, a gente lembrar que os nossos pilares de casa, eles são extremamente importantes para a gente, e eles ajudam a gente a ter força, a ter segurança para se entregar ao trabalho, fazer a coisa, e motiva a gente a trabalhar mais até, né? Exatamente. Isso é muito legal. Construí, tenho a minha família agora, mas eu sou de uma cidade chamada Nova Europa. Nova Nova Europa, Europa essa, fica. essa eu confesso que eu não conheço. Conhece Araraquara? Sim, Araraquara Ribeirão sim. Preto? Sim, sim, São Carlos? sim. Faz parte da grande Nova Europa. Ah, que legal. Eu tinha família em Batatais. É Acho perto que de é Ribeirão. Perto de nessa. Ribeirão. Que Eu brinco, legal, Nova cara. Europa tem 10 mil habitantes, meus pais moram lá. Tem Que uma avó legal. também, irmão, tios, tem uma família lá e sempre que dá, estou passando por lá. Que legal, cara. E a gente constrói a família de acordo com o que nós aprendemos, o que nós vivenciamos, né? E o que vem de berço, né? Com certeza, com certeza. Mas me conta isso aqui. Como é que foi morar numa cidade pequenininha do interior, né? E sabe, olhar para a tecnologia e falar, cara, eu quero tecnologia, né? Meu, isso é é algo que eu não vou saber explicar, mas vou te falar o que que aconteceu. Eu saí do colegial e fui fazer agronomia. Agronomia, cara. Fui fazer agronomia, engenharia agronômica, né? E na Unesp, em Jabuticabal. Que legal, cara. E eu fiz 6 meses e a gente estava indo para um casamento de um primo da minha mãe em Campinas. E nesse caminho eu já estava de férias, né? Do primeiro semestre da faculdade. E eu falei, pô, eu não estou feliz. Não é isso que eu quero. Mas por que eu ficava perguntando? Porque eu não sabia explicar. E foi muito rápido. Uma viagem de 3 horas, assim, 2 horas e meia, 3 horas. A hora que chegou no casamento, teve a entrada da noiva, tal hora que foi para a festa, eu chamei meu pai e falei, pai, não quero mais fazer agronomia. Ah, mas por quê? Eu não estou feliz. Então você vai fazer o que te faça feliz. Meu Que pai legal, me cara. apoiou muito, né? E aí eu fiz 6 meses de cursinho e prestei computação. Por quê? Eu nem computador eu tinha. Não Caraca. tinha, não sabia digitar, né? Entrei na faculdade com dois dedos, né? Eu cheguei lá no primeiro dia no laboratório, alguém criar um e-mail para mim, que eu não sabia também o que era e-mail direito. Mas a minha decisão foi achando que, naquele momento, falei, não, essa é a profissão do futuro, eu tenho que fazer algo pensando no meu futuro.
Legal, cara. E foi assim que eu decidi, mas não sabia nada nunca tive computador até então. E eu entrei na Unesp, em Bauru, e engraçado como que o resultado saiu pela internet. E eu não tinha, nem sabia como entrar na internet. Aí eu liguei para um amigo que tinha internet, e, e aí ele falou, mas só vem para cá, eu vejo para você. Aí fui. Cheguei lá, ele entrou na internet e falou, Marcelo, você está em 12º na lista de espera, mas tem que estar lá no dia tal aqui, imprime esse horário aí para mim. Ele me imprimiu o negócio lá. Legal. Aí no dia fui lá, você tem que mostrar interesse pela vaga, e aí no mesmo dia à tarde me chamaram, já me Que legal, matriculei, cara. e ali sim eu me senti realizado, sem saber o que eu ia encontrar pela frente, mas a felicidade que eu senti naquele momento de fazer a matrícula em computação, na verdade, sistemas de informação, né? Foi diferente do que eu já tinha sentido até então. Que legal. E olha que coisa curiosa, né? Porque quando a gente fala em matéria de agronomia, o Brasil é referência mundial no assunto, né? Isso acho que é indiscutível no mundo inteiro. Quando você está no interior, a questão agrônoma, ela é uma prioridade geral, até porque movimenta a maioria das cidades do interior, né? Principalmente as cidades menores, né? E, cara, esse estalo, ele é muito interessante, né? Porque a gente... Isso eu vejo acontecer também com algumas pessoas que falaram, eu não sei para onde eu vou, mas não é aqui o meu caminho, né? E aí, Exatamente. você fazer essa mudança tão drástica, pô, sem ter computador entrando, é aquela coisa de intuição mesmo Exatamente. que vai te levando pro lugar, E né? Nova Europa tinha usina, tem usina, né? Até hoje. Eu Sim, falei, pô, eu vou fazer que agronomia, eu vou legal, trabalhar cara. na usina, vou morar em Nova Europa, tal, né? Aquela ideia, mas aí eu não sei explicar. Que Alguma coisa, legal, acho cara. que coisa de Deus, né? Falou, Eu, olha, eu acredito você não é muito nisso. seu Né? caminho é Você, ou- diferente desse. aquela coisa, você ouve não, o seu caminho tá para ali. Às vezes É, você não entende o porquê, mas é exatamente, isso, né? exatamente. E você fez informática, sistemas de informação, né? Sistema de informação. Ah, em qual unidade da Unesp? Na Unesp em Bauru. Que Em legal, Bauru. cara. Não, e a Unesp em Bauru é onde tem engenharia também, né? Onde tem um monte de Nossa, a coisa. Unesp de Bauru é uma das Unesp que mais tem cursos em quantidade. Tem faculdade de engenharia, faculdade de ciências, faculdade de arquitetura, relações públicas. Acho que em quantidade de cursos, acho que é a maior que tem no estado. Que legal, cara. Pelo menos era na minha época, né? Já faz um tempinho. Não, eu lembro que eu não me recordo agora se eu fui ou se a gente foi para Botucatu. Que era, Botucatu tem Unesp que também. era Medicina. medicina. Medicina em Agora eu não lembro Botucatu. qual foi uma das. Que eu tinha amigos que estudavam nas duas. E no final foi todo mundo pro mesmo lugar, pra mesma época de festa de faculdade, né? Aham. E era longe de São Paulo. Era 6 horas, 7 horas, acho que era. Demorava pra caramba pra chegar lá. Bauru Botucatu é mais perto de São Paulo a Bauru, dá 300 quilômetros, 330 quilômetros, mais Mas ou menos. naquela época a gente não dirigia, né? A gente ia de ônibus, né? Tinha de ônibus, Aí demora. de ônibus Demora, era. Época que ônibus não tinha ônibus de demora. leito, Puta. nada disso, Agora é tudo né? duplicado, agora tá fácil. É. Cara, que legal, cara. E aí, você saiu quando você saiu da faculdade, você foi, como que foi esse processo pra você de olhar e falar, cara, ok, entendi, é isso aqui mesmo que eu quero fazer e Mas vou tocar, vou seguir daqui. exatamente. Aí começou, fiz o primeiro ano, é, pô, universidade pública, né? Você não paga nada e tem festa pra caramba, né? Todo dia tem festa na República de alguém, né? E o curso era à noite. E aí chegou no segundo ano, bateu aquele desespero. Eu falei, meu, eu não sei nada. Se eu me formar hoje, eu não sei codificar nada, não sei programar, não sei fazer nada. Caraca. E aí bateu aquele desespero, eu falei, pô, e agora? Eu preciso aprender. E comecei a falar com os veteranos. Eu falei, meu, quem que é o professor fera aqui? Quem que é o cara? Tá. E me indicaram. Me indicaram um professor, acho que do terceiro e do quarto ano, chamado Wilson Yonezawa. Olha que Esse legal. era o cara. E eu fui atrás do Wilson, procurando de sala em sala, onde que ele dava aula, tal, não sei o quê. Falei, professor, eu estou no segundo ano de SI, a gente chamava de SI, né? É Sim. bacharelado em Sistema de Informação. BSI, a gente falava SI. Eu estou no segundo ano e eu não sei nada. Eu quero aprender. Você não tem um estágio para me arrumar? Não preciso pagar nada, professor. Eu quero só aprender.
Que legal. Claro, segunda-feira pode começar no laboratório, 7 horas da manhã. Eu falei, tá bom. E fui. E estava em reforma o laboratório, fizemos todo o cabeamento do laboratório Que inteiro, tal. Em legal, 2 meses ele me deu a chave do laboratório e falou, você que abre agora o laboratório. E eu que legal. aprendendo, tava lá, tal. E aí chamou um cara que morava comigo na República. Ele falou, Marcelo, você não consegue um estágio para mim também? Eu falei, cara, só que não paga nada. Ele falou, não, não precisa. Eu quero aprender também, igual você. Eu falei, então tá, então vamos. Falei com o Legal. professor e fomos. Então a gente fazia estágio, ficava no laboratório das 7 da manhã às 18 e à noite Ia pra ia para aula. aula normal, né? Bom, aí passou o tempo, deu uns 4 meses, né? A hora que eu estava começando a aprender a programar lá no estágio, que a gente estava fazendo cabeamento, toda essa Que parte, legal. um professor tinha conseguido, começando, estava chegando o .NET no Brasil, Nossa. e o professor, um dos professores, acho que foi o professor Morgado, não sei, ele conseguiu com a Microsoft todas as licenças do .NET para os alunos, gratuitamente. A Que legal. Microsoft doou para a Unesp. Que E legal. a gente estava começando a programar, né, aprender em .NET e tal. O professor virou, o Wilson, falou, ó, vou arrumar um estágio, uma bolsa para vocês, uma bolsa. Pô, legal, professor, que bom, tal, né? Aham. Aí, na semana seguinte, falou, olha, um vai ficar com uma bolsa, o outro vai fazer estágio na Tilibra. Quem vai? Em qual? Só aproxima um pouquinho o Mas microfone só aqui. assim, É. quem que vai ficar com a bolsa e quem que vai fazer o estágio na Tilibra? Aí eu falei, tanto faz, eu queria ficar, né? Aham. Não conheço ninguém de Tilibra, nada, né? Tilibra é aquela que faz os Caderno, cadernos? Que legal. papelaria. Aí eu falei assim, meu amigo chamava Everaldo. Everaldo, vamos tirar na sorte. Vamos tirar no papelzinho? Vamos. Que E legal. sorteamos. Botou um papel Unesp e outro papel Tilibra. Aí sorteou, saiu para Tilibra. Ó, tudo bem. Beleza, Aí é beleza. destino também, né? Aquela Aí, vozinha que foi lá virou o papelzinho certo, né? exatamente. Tá bom. Marquei na Tilibra a entrevista. Eu achava que estava tudo certo. Eu fui. Não, tem que marcar uma entrevista, tal. Tá bom, marquei a entrevista. E aí o supervisor de TI na época, hoje é presidente da Tilibra, Que ele legal. era supervisor de TI, ele começou a me entrevistar, tal, né? No começo, parte familiar. A hora que começou a entrar em programação, eu falei, meu Deus, ferrou. Eu tava aprendendo, eu não sabia nada. Sim. Falei, já era. Eu vou perder a bolsa e vou perder o estágio aqui na Tilibra. Aí nisso entra o gerente de TI, Mário Ramírez. O Sidney vira e falou, Mário, esse aqui é o Marcel, que foi indicado pelo Wilson, da Unesp. Wilson Onesal pode começar segunda-feira. Ah, é mesmo assim? Desse Que jeito, o legal. Sidney virou e falou, Marcel, então não precisa mais de entrevista, segunda você vem aí e já vai para RH. Que legal, Nossa cara. senhora, que alegria, né? Porque eu não ia passar Não, na entrevista, não sabia mas, nada. mas isso é uma coisa que é importantíssima, né? Porque se a gente vai ver o que tem por trás disso, ou seja, eles confiaram tanto no professor Wilson E Onesawa, e Wilson Yanezawa, que assim, a, eles sabiam que ele não ia indicar também uma pessoa que ele não confiasse. Isso é uma coisa que a exatamente. gente, hoje no mundo corporativo, a gente tem muito Exato. disso, né? Você É sabe, isso. tem fulano, ciclano, beltrano, que se te indicar uma pessoa, você fala, cara, pode contratar que tá bem feito. É Exatamente. uma Isso é uma coisa legal, coisa né? que às vezes as pessoas me perguntam, pô, é melhor ir para uma universidade pública, uma universidade particular? Você tem diferença, vai aprender mais ou menos? Eu vou falar da minha época, tá? Hoje eu não acompanho tanto a universidade, se bem que agora, nessa nova fase da minha carreira, eu tô Tá. acompanhando um pouco mais a universidade, por causa de pesquisa e inovação. Mas na época, o que eu percebi? A gente aprendia as mesmas coisas, tanto numa universidade pública quanto numa particular. Só que as oportunidades eram diferentes. Se eu não estivesse na Unesp, eu não teria conseguido esse estágio. Olha isso, Né? sabe? Então, e depois eu fiquei sabendo que ali a cultura da Tilibra era trazer estagiários da Unesp, né? Porque eles não tinham problema com o aluno da Unesp. Sim. Né? Então, foi algo assim, bem que eu percebi na época. Eu falei, pô, ainda bem que eu consegui. E aí eu comecei a aprender ali, né? Na prática, a programar, né?
Que legal, cara. Não, você sabe, você falou uma coisa que é muito importante. Eu vivi um pouco dessa questão de onde você estudou e tudo mais, quando no começo de vida profissional também, né? Que tinha essa coisa de, puxa, eu vou fazer o NIP, mas onde é que eu vou chegar com a Unip? Né? Com todo respeito ao NIP, eu fiz o NIP. Eu sou formado na Unip, inclusive. Né? Por isso que eu tô dando um exemplo. Vai se comparar, vamos falar, investe mais, faz uma PUC, né? Ou faz ou entra de novo num negócio para tentar fazer uma USP. No começo de carreira, isso tinha um peso diferente. Hoje eu tô vendo que, aos poucos, o peso do nome da faculdade cada vez mais tá sendo diminuído. Não que a faculdade piorou ou qualquer coisa do tipo, mas é que uma das coisas que está sendo muito valorizada é a ação individual da pessoa. Né? Que Exatamente. querendo, se a gente for avaliar a tua própria história aqui, tinham lá 40 pessoas na sala, 30, 40 pessoas, dois foram pedir estágio. Os outros lá não tiveram. A história desses dois vai ser diferente, Exato, né? Porque exato. fizeram algo diferente estando nesse Exatamente, lugar, né? exatamente. O estudo, independente da universidade, depende da pessoa, Eu depende do concordo contigo. aluno, né? Concordo totalmente Agora, o contigo. que eu percebi ali são as oportunidades que podem ser diferentes. Sim. Claro, eu poderia estar em outra e ter oportunidades diferentes, e tal, mas fez toda a diferença naquele momento ali, né? Que legal, cara. E aí, depois que você. Como é que foi esse começo de começar a programar? Porque uma coisa é você sair do campo teórico, né? Onde você tem a licença poética do erro, né? Bem, da escola, escola é lugar para errar, né? Vamos ser muito sinceros. Como é que foi essa primeira mudança para você nesse início aí? Então, no começo foi bem difícil, porque a pessoa que estava me ensinando, ela ficou 2, 3 meses me ensinando e saiu. Eita. E aí, meu, não tinha ninguém para me ensinar. Os outros, todo mundo ali no dia a dia e tal. E aí eu tive que aprender na força, na marra, que era estudando e debugando o programa. E foi, acho que a primeira coisa que eu percebi foi, meu, a gente aprende fazendo, errando. Quando alguém fala para você o que tem que fazer, você não aprende, Cara, comigo foi igualzinho. não aprende. Igualzinho, 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 igualzinho. Eu entrei eu fiz curso técnico de processamento de dados, né? A primeira vez que eu entrei para programar, eu tava no começo também de programação e tudo mais, e a empresa que eu tava, ela era uma empresa que ela tinha uma estrutura de tecnologia muito simples. E eu fui fazer um aplicativo em Visual Basic, né? E a gente tinha tido a aula de Visual Basic, então eu tinha o mínimo eu sabia abrir o programa e começar um aplicativo. Só que a gente começou a falar e o professor no começo, a primeira semana, eu ainda estava tendo aula. Só que depois entrou férias. E assim, eu entrei de férias no colegial técnico na época, né? Só que eu não tava de férias do trabalho, então eu tinha que entregar. Até porque na minha época, estagiário não tinha férias, não tinha. Trabalhava 8 8 horas, horas, era agora só trabalho, era 6, né? estagiário de verdade, né? Aí, Estagiário raiz. então, levava cafezinho, sim, entendeu? Mas assim, o que eu comecei ali fazendo primeiro foi entrando também no teste e erro, né? Ou seja, testava, eu fazia, testava, via se dava certo. Fazia antes de mostrar para alguém, né? Quando dava certo, falava, ó, consegui fazer esse pedaço. Aí consegui fazer esse outro, né? Pegava livro, É isso. livro É para isso. fazer, para ver. E realmente foi a coisa que mais chegou. Quando a gente voltou de férias, o meu nível de. Eu basicamente eu tinha aprendido o que o resto da classe demorou 1 ano e meio para aprender. Sabe? 1 ano, não lembro agora quanto tempo foi. Mas é que você teve que fazer rápido. Bateu na bunda, você tem que correr. E eu Né? aprendi a debugando mesmo. Na hora que eu Que debugava esse esquema, eu legal, falei, cara. nossa, a hora que eu aprendi a debugar, eu falei, meu, pra que manual? Agora eu aprendo tudo. Eu pegava os programas lá com 10 mil linhas, saía debugando para entender o que que fazia, né? Pô, sensacional. Nossa, e Que isso é legal. uma coisa que ela exige não só paciência, atenção surreal, né? Porque hoje está até muito mais fácil, né? Você tem um monte de software que você coloca lá, ele te separa nas corzinhas, Até IA, te dá né? uma A até IA já te IA. ajuda hoje muito, né?
Mas Ajuda mesmo bastante. com a IA, eu não sei se você sente isso. Muitas coisas. Hoje, o que eu mais mexo em matéria de software de programação é com front-end. Uhum. Né? Então, é só como vai ficar a questão do responsive e tal. Muitas vezes a IA deixa uma coisa semi-pronta, mas você tem que dar um Sim, ajustezinho sim, ali, porque às vezes sim. fica meio sujo o Ela código. ajuda, ajuda. Não, você Por ganha. enquanto tá ajudando, daqui Você a pouco ganha. vai resolver. É. A questão é só quanto tempo vai demorar, É. né? Mas uma das coisas que realmente facilitou é essa coisa de você jogava antes você ficava no bloco de notas ali lendo, ou em qualquer outro software, era monocromático. A coisa ali era precisava uma atenção extrema. Hoje você consegue, pô, você já fica muito mais simples, né? Os Exato, blocos já ficam separados, exato. né? Você consegue ver todos os negócios. Essa é uma mudança que foi muito boa ali, né? É isso mesmo. E aí, quando você terminou essa fase na Tilibra, qual foi o Então, seu caminho? aí eu fazia o estágio, aí chegou no final do ano, né? Tava chegando para eu me formar, eu fiz 2 anos de estágio Que legal, cara. até me formar. E aí quando faltava assim alguns meses, né, para me formar, eu comecei, né, a procurar emprego, tal. E, e nesses 2 anos eu nunca tinha chegado atrasado na no No estágio. estágio. Olha só. E aí eu marquei uma entrevista numa empresa e fiz a entrevista para ser gerente de TI de uma empresa lá, na, lá em Bauru. E pelo currículo, né? Estágio bastante tempo Sim. e a universidade e tal, né? Tinha feito vários cursos. E eu falei, pô, vou arriscar. E fui chegar atrasado esse dia. Na hora que eu tava chegando, o gerente falou, Marcelo, tá tudo bem? Porque, né, chegou atrasado, né? Nunca tinha feito isso. Falei, não, tá tudo bem, Mário. Aqui eu fui fazer uma entrevista de emprego. Falei, real, Aham, porque mês que vem eu me formo, né? E eu tô procurando emprego. aham. Acaba o estágio. Aí ele falou, tá bom, senta aí então. Aí ele, na mesma hora, já fez uma proposta, né, para ser Pra te analista de efetivar. sistemas, Que né, legal, cara. tal, da Tilibra, me mostrou como que seria, né, como analista, júnior, né, e eu falei, ó, Mário, eu posso pensar? Porque eu queria esperar o outro, né, pô, gerente de Outra TI ia gerente, ganhar bem né? mais, né. Aham. E no dia seguinte, na semana seguinte, eu tinha pedido uma semana para eles, o pessoal da outra empresa me ligou e falou, ó, você foi escolhido para a vaga. Aí me passou as condições financeiras, eu ia ganhar 2 vezes e meia mais para ser Que gerente legal. de TI, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu, não é o momento de ganhar dinheiro. O momento é de aprender. Se eu for gerente, eu vou ter que ensinar os outros, não vou aprender nada. Tem essa também, né? Aqui na Tilibra, tem vários analistas sênior e processos empresariais, né? Pô, eu aprendia como cada departamento trabalhava. Eu falei, eu vou ficar na Tilibra. Que legal, cara. E a minha decisão ali foi pelo aprendizado. Eu falei, não é o momento de ganhar dinheiro, agora é o momento Tá de pensando, aprender. você tá pensando daqui 10, 20 anos. Exatamente. É o Fantástico. momento de aprender. E decidi ficar na Tilibra como analista, fui contratado como analista de sistema júnior. E aí fiquei mais quase 2 anos. E aí, coincidentemente, um dia voltando, fui assistir Homem-Aranha no cinema, Que sozinho, legal, morava cara. sozinho em Bauru. Depois, né, como me formei, fiz a Aham. faculdade, que eu fui morar sozinho. Fui assistir Homem-Aranha e aí saí do filme pensando. Falei, eu não tô mais feliz aqui. Tá na hora de. É. Só fui pensando assim, né? Fui pra casa, tal, apartamento que eu morava, no outro dia fui trabalhar. Nesse dia seguinte que eu pensei isso, recebi uma ligação, lembra da Cato? Aham, sim. Como eu Acho tava que ainda procurando, existe, né? não sei. É. Como eu tava procurando emprego, eu coloquei meu currículo lá. Aham. E aí uma empresa de Belo Horizonte. "Ah, eu vi seu currículo aqui, você é programador BAN, no RP, né, da Aham. Infor, hoje é Infor, né? Na época era BAN. Você é programador BAN, tal, a gente está procurando.
pessoas, né, empresas para atender os nossos clientes aqui. Eu falei, mas eu não tenho empresa. Ele falou, não, mas você não quer abrir? Você não tem interesse? Eu falei, olha, eu preciso entender melhor, e tal. Ele falou, eu vou para São Paulo, vamos marcar uma reunião em São Paulo? Eu falei, tá bom. Eu não falei nada, né? E aí liguei pro meu pai e falei, pai, acontece isso, você não me leva? Meu pai falou, levo. Acho que eu nem sabia vir chegar em São Paulo ainda de carro, né? E aí meu pai me levou, marcamos num hotel, né? O cara foi de Belo Horizonte, veio para São Paulo, marcamos uma reunião e tal. Ele gostou. Na verdade, eu tinha que abrir uma empresa, um PJ, Aham. e eles iam me alocar nos clientes deles, né? Ah, que legal, tipo consultoria, Uma que nem faz consultoria, assim. só que é consultoria técnica, né? Eu ia Aham. ficar no cliente deles, programar, desenvolver de acordo com a necessidade do cliente, uma alocação de mão de obra. Que legal. E eu fui, negociei a taxa hora, tal, né? Falei, puta merda. Ah, mas antes disso, tem uma coisa muito legal, um aprendizado fantástico. A hora que eu cheguei no. Esse cara é um cara que eu admiro muito, que eu considero muito, que é o Mário, da Tilibra, até hoje ele é gerente lá. Eu cheguei nele e falei, Mário, eu tive uma proposta para abrir uma empresa e dar consultoria no banco. Eu vou ganhar tanto. Ele falou, Marcel, você está me falando isso por quê? Porque você quer que eu aumente o seu salário? Eu consigo aumentar seu salário. Até mais do que você tá indo para ganhar. Mas é isso que você quer para sua vida? Você quer ser analista de sistema da Tilibra durante sua vida toda? Eu falei, Mário, obrigado. Eu vou embora. Legal, cara. E aí eu fui. Fui, Esse tipo de líder ajuda muito a gente a, pô, a sensacional. crescer, né, cara? Sensacional. E eu sei que eu ia fazer falta ali. Mas ele não está pensando, ele está pensando, pô, no futuro, né? Na pessoa, no ser humano, Uhum. né? E ali eu aprendi esse tipo de coisa. O mais importante é o ser humano mesmo, né? Isso a gente tem esse berço de família e encontra pessoas como você, como a sua família ali, para te orientar no caminho certo, né? Sim. Porque meus pais são funcionários públicos, né? Professor aposentado, diretor de escola aposentado, não é da área privada, de mercado, né? Sim. Então essa orientação dele veio, Foi muito foi muito importante. importante para a minha carreira e ali eu decidi que eu ia e fui para Minas. Pô, maior sofrimento, meu pai foi me levar, aí me indicaram o caminho errado para Belo Horizonte, cara, levamos um negócio que era para fazer em 7 horas, Pra quem é jovem, nessa época não existia o Waze, tá? Não tinha não GPS, tinha. não. Você tinha que pegar o guia quatro rodas, Nem lembra? isso, nós pegamos, o pessoal falou, você vai até tal cidade e tal, anotava a sequência de cidade que você tinha que ir seguindo. E Eu sei aí, como é que pô, é, pegamos um cara. caminho super, bem mais longe, e chegou lá, meu pai já tinha que pegar o ônibus, que já tinha passagem comprada para voltar de Belo Horizonte para Nova Europa, e eu fiquei sozinho. A hora que ele foi embora, que eu descarreguei as coisas do carro, eu falei, meu Deus, é Agora, longe, onde que eu vim parar? caraca, gente. E era um negócio assim, valeu a pena porque no final do mês, sabe, eu aprendia muito. E tinha 23 anos. E o valor que eu recebia naquela época era excelente. Então, valia. Por isso que eu consegui ficar. Mas, assim, muita uma É, solidão enorme. Trabalhava pra caramba e não conseguia dormir. Eu ia pra algum barzinho, tomava pinga com pão de queijo para poder olha, dormir. pinga com pão de queijo. Essa combinação eu nunca tentei. A pinga era para dar sono mesmo. É, E para conseguir dormir, e era meio aí, desesperador aí, aí no nas café da noites. manhã era o café com pão de queijo. Café. Ah, que maravilha. Então foi, aí eu fiquei lá e ali que eu comecei a idealizar o meu futuro, que foi meu primeiro sonho. Eu falei assim, eu estou alocado para essa empresa, mas não é isso que eu quero. Eu quero alocar os meus colaboradores Legal. ali, cara. E eu chamei um amigo lá e, inclusive, eu falei, cara, vamos lá na Praça do Papa que nós vamos conversar lá sobre a Embrim, uma empresa nossa.
Praça do Papa é bem famosa lá em Belo Sim. Horizonte, né? Uma vista assim fantástica. E nós fizemos assim umas 2, 3 reuniões lá para desenhar como que seria essa empresa, tal. Legal. E aí no meio do caminho a gente teve uma consultoria de São Paulo, já fazia 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio já que eu estava lá atendendo, atendia grandes clientes lá, né? E aí uma empresa de São Paulo falou: olha, você não quer atender os clientes nossos aqui em São Paulo? Eu falei: ó, Pô, se você tiver cliente no interior de São Paulo, qualquer lugar, eu vou. legal, Eu falei: cara. nós temos. Eu falei: então eu vou. Negociei a hora, tal. Aí fui falar com a outra empresa, falei: quanto tempo vocês precisam para eu poder ir embora? Ele falou: 40 dias. Eu falei: tá bom. Liguei pro cara e falei: ó, eu preciso de 40 dias. Ele falou: não, 40 dias eu não espero. Eu falei: então eu não vou, desculpa. Eu não vou deixar a empresa aqui na mão. Ele falou: não, Marcelo, tô brincando, eu espero. É isso, né? Jogou um blefezinho ali, É, né? eu Acontece. falei: eu não ia mesmo, É. né? Acho Não, que isso é uma coisa que eu vejo de muitos empresários que a gente conhece, assim, que a gente conhece os bons e os ruins também, que passam no nosso dia a dia aqui, né? Essa questão de honra da própria palavra, né? Eu falei e eu vou honrar, é uma coisa que é, todos os bons têm. Assim, não interessa, tá escrito, mas eu não preciso escrever para ele, certeza, eu não preciso exatamente, me confirmar que tá. Eu falei que eu vou ficar 40 dias, eu vou ficar 40 dias. exatamente. Né? Eu falei que eu não vou levar nenhum cliente, vou mudar de empresa, eu não vou levar nenhum cliente da base, eu não vou levar nenhum cliente da base. E É acabou. isso, Né? E aí você vai construindo a sua coisa. Isso é a prova de caráter fundamental, né? é isso. E aí eu fiquei os 40 dias. Meu primeiro cliente no interior de São Paulo foi em Caxias do Sul. Caxias do Sul, Pois é, os Rio Grande do caras Sul? no Rio Grande do Sul. Eu falei: pô, mas eu falei que eu queria interior de São Paulo. Ah, mas não tem ainda. Vamos nesse cliente. Eu falei: tá bom. E fui, acho que 4 meses depois teve. Aí eu fui para um projeto de 40 dias em Marília. Desses projetos de 40 dias, faz 20 anos que eu estou lá. Que legal, cara. E aí nessa empresa que eu fui da consultoria, eu fui por ela junto como PJ, né, como terceiro, já com meus próximos aí de 24 anos para 25. E eu comecei a desenvolver algumas coisas, né, para tentar colocar no mercado. Tinha 2 pessoas que iam entrar comigo, conversamos para abrir a empresa junto, e no fim os dois desistiram, eu fiquei sozinho. E eu falei: ah, mas eu vou continuar. E falei: olha, eu tô com alguns projetos que eu desenvolvi aqui para a empresa que me alocava. Aham. Vamos fazer uma parceria? Eu dou para vocês por esse sistema, a gente entra de sócio, vocês colocam nos clientes de vocês e a gente vira sócio. E eu continuo dando a consultoria aqui para vocês. É só Aham. nesse produto que nós vamos ser sócio. Ah, vamos ver, tá, e me enrolou, me enrolou. Eu falei: ó, depois de um tempo, eu falei: eu vou sair. Quanto tempo você precisa? Era setembro. Eu falei: ah, fica com a gente até dezembro. Eu falei: nossa senhora, Pô, muita coisa, né? é. Aí eu falei: ah, Marcelo. Eu falei: tá bom, mas você vai sair para ser nosso concorrente? Eu falei: vou. Eu vou abrir uma empresa igual a sua, pro diretor, né? Igual a de vocês. Eu vou ser concorrente de vocês. Pô, mas no contrato a gente não tem isso. Eu falei: você lembra que quando eu fui assinar o contrato, eu não quis essa cláusula? Você falou: ah, essa cláusula é só no caso de ter debandada. Então não é debandada, é só o Marcel que está saindo. E nós combinamos, eu acreditei na sua palavra, que eu poderia sair e concorrer com vocês. E eu vou fazer. Eu vou ficar o tempo que vocês quiserem. Quer setembro a dezembro? Tá bom. Em janeiro, eu abro minha empresa sozinho. Já tinha feito um planejamento para isso, Sim. né, tal. E ele concordou. Tá bom, mas não tem problema, tal. Foi quando eu comecei. Aí eu falei: pô, agora eu preciso de um cliente. Só um para começar. E consegui um cliente, fiz um contrato de 1 ano com aquele cliente, depois peguei outro cliente, fui pegando cliente, fui contratando pessoas, consultores para trabalhar para mim, como eu Sim. sempre sonhei e queria.
Que legal. E foi crescendo, essa empresa chamava Commit Consult, e eu montei uma fábrica de software. Como eu atendia grandes clientes, eu falei, pô, vou desenvolver também o que eles quiserem, né? Não é só a BAN, né? Não só o Sim, ERP. sim. E assim eu fundei a Commit Consult e fiquei com ela um bom tempo, até chegar na UnClick. Aí a minha história com o Click foi que eu comecei, eu fui fazer uma consultoria para uma empresa de, de Rio Preto, São José do Rio Preto. E ele precisava colocar um RP. Eu falei, pô, ele falou, você não desenvolve para mim? Eu falei, não, fica muito caro, eu vou desenvolver do zero um RP, vai ficar muito caro. É. Mas era o que eu queria, né? Eu falei, eu vou te indicar. Comecei a pesquisar, indiquei 3, ele já tinha um, aí eu fiz um estudo, e o melhor custo e benefício era o dar um clique. Eu não conhecia um clique ainda. Eu fui pesquisar no mercado, achei um clique, estudei, vi a apresentação de todos eles tal, e indiquei a um clique. E a um clique vendeu para esse cliente, que era meu cliente. E aí um dos sócios da um clique, da área comercial, me convidou, tá? Falou, pô, mas se você não quer ser um canal nosso, eu falei, canal não, né? Porque eu já tenho uma empresa, mas sempre vou indicar para vocês quando surge a oportunidade, né? E aí chegou um momento da Commit que eu falei, pô, eu tenho uma empresa legal, lucrativa, mas não é sustentável. Como não é sustentável? Eu tinha poucos grandes clientes que me pagavam bem. Só que se eu perdesse 2, 3 desses clientes, a empresa acabava, É, né? quando você tá Não era sustentável. E eu comecei a desenhar, especificar um RP para atender o pequeno cliente. Legal. Até que um dia um dos sócios lá, e eu indicava um clique, então já tinha amizade com a turma lá, um dos sócios me procurou e perguntou se eu queria comprar parte dele e tal. Falei, cara, você já está no momento certo, porque eu vou fazer um desses concorrentes, mas já que você está vendendo. Aí eu analisei os números e tal, e negociamos e comprei. Isso em Legal. 2012. Que legal, cara. Foi logo 2012. quando a gente entrou com o clique no comecinho de 2013. Pois é, já Olha estava lá. só, Entrei no meio de 2012, que como diretor legal. de desenvolvimento. E foi muito importante essa fase, 2012 a 2014, porque eu estava acostumado a atender o cliente de grande porte. Cliente de grande porte, você desenvolve. Se em 3 meses o cara testou, não testou e deu erro, ele vai pagar para você corrigir. Azar é dele se ele não testou. Eu entreguei o projeto. Eu tinha essa mentalidade. E o cliente pequeno, meu, não é assim. Eu falei, então essa fase que eu fiquei de 2012 a 2014 cuidando só do desenvolvimento, eu fui aprendendo como que era o Que cliente, legal, cara. o pequeno cliente, né? Perto, quando eu falo pequeno e grande, é que eu estou falando de grandes indústrias, né? Aham. Então, e a UnClick atendia cliente de pequeno e médio porte. Mas não clique na época, acho que quando eu entrei, devia ter uns 15, 18 funcionários. Não tinha RH, era bem pequena ainda, né? E aí de 2012 a 2014, eu fiquei no desenvolvimento, como diretor de desenvolvimento, e fiquei com a minha empresa, com a Commit. Em 2014, nós fizemos uma negociação com um dos sócios, que era mais velho, então tinha ficado eu e mais 2, né? E o sócio do comercial, eu negociei com ele e tal. Ele também falou: já estou aposentado, então vamos sair e tal. E aí, com o dinheiro da um clique, nós compramos a parte desse sócio. A gente tinha um prédio comercial, deu no negócio e tal. Então ia ficar eu com 50% e outro sócio com 50%, mas eu tinha commit. E eu propus para ele, falei, cara, você não quer, vamos fundir as duas empresas, você me paga com ações da um clique. Negociamos, fiz a proposta ali e tal, negociamos, beleza. Aí sim eu fiquei majoritário Legal. e fundimos as duas empresas. E em 2014 assumi como CEO da um clique Que e legal. majoritário, né? Você sabe, eu nunca vou esquecer quando a gente começou a
quando a gente foi atrás da Um Clique para desenvolver, a gente tinha tido uma péssima experiência no desenvolvimento com softwares aqui em São Paulo. Né? Nós tínhamos um RP, mas era um RP de caixinha, né? Porque precisava emitir a nota fiscal eletrônica na época, né? E a gente começou a desenvolver com uma empresa um e-commerce diferente e tal. Até que chegou um ponto que a gente falou, cara, não dá mais para confiar nesses caras. Saca? Era uma empresa pequena que, enfim, nem existe mais, mas não, uma empresa que não foi séria. Só que na época, a gente, acho que não lembro se a gente pagou R$ 20.000, R$ 15.000, quanto foi, mas eu lembro que era um dinheiro surreal pra gente, né? Era um investimento, tipo, era o investimento do ano, era esse investimento na época, né? E quando a gente se frustrou, a gente ia ter que fazer um procedimento diferente, assim, a gente ia ter que contratar outro RP para buscar outra plataforma e fazer a junção. A gente tinha um problema muito sério, que era o parcelamento. Porque a gente não podia ter uma parcela alta, porque a gente estava ainda pagando. Quer dizer, não estava pagando, mas a gente tinha gasto a reserva que tinha num projeto que deu errado. E eu lembro que eu fui na filial comercial que vocês tinham aqui em São Paulo, né, com o Rodrigo, e, e eu nunca vou esquecer. Eu lembro que eu cheguei, era uma casa, né, se eu não me engano, era aqui na Zona Sul, e eles me atenderam super bem. Eu passei a necessidade, assim, foi de uma atenção nos detalhes, que até hoje, você sabe muito bem que a gente ainda tem, a gente tem essa atenção nos detalhes, né? Mas que me deixou muito tranquilo. E a experiência foi excepcional. Então, assim, desde o início, né, a gente já foi 2013, nós estamos já 13, há 12 anos já com o sistema, né? É, e ele passou por todas as outras fases que a gente teve, todas as mudanças tributárias, todas as mudanças que tiveram em matéria de operação e tudo mais. A gente sempre teve muito apoio, né? E uma coisa é você ter a estrutura, mas eu digo o apoio das pessoas também, né? Sim, Você mesmo, quantas vezes eu não precisei te ligar por um caso, um caso claro, agudo, exatamente. você sempre me deu super atenção, né? Então, esse tipo de coisa, eu sei que não era só comigo. Eu sei que tinha muitos que estavam nessa lista que podiam te ligar, que você ia Sim, atender sim. pessoalmente. É, era uma coisa que, assim, toda vez que a gente foi participar dos projetos com o Clique, das palestras, da entrevista e tudo mais, eu sempre fiz questão de fazer porque era uma coisa que me deixava muito tranquilo, né? O, todo software a gente vai ter pontos positivos e negativos. Todo software vai ser mais chato com uma coisa do que com outra. Normal. Exato. E equipe sempre vai reclamar do software. É uma Sim, coisa que não adianta a gente falar. Sempre vai ter uma coisa que é bom e outra coisa que. Agora, o sistema, ele tem que rodar, ele tem que ser seguro. E ele tem que funcionar. E vocês sempre fizeram tudo que a gente precisou, no geral, para conseguir dar isso. Então, do ponto de vista de cliente, sempre deu uma estrutura muito grande para a loja. Para a gente poder. A gente sabe que se a gente podia vender numa boa, que eu não precisava me preocupar com o servidor, eu não precisava me preocupar com se o software ia dar pau ou não. Se acontecesse algum problema, a gente ia acionar, obviamente, acionava o primeiro caminho normal de assistência sim. técnica, mas se não resolvesse rápido, a gente sabe que tinha gente para olhar. Isso é uma coisa que eu acho que Eu te, falta na eu- maioria dos lugares, Você falou, sabia? né, sistema, a gente está falando um pouco, já entrando na área de sistema. Eu falo que tem três coisas na vida que nós temos certeza. Que nós vamos morrer, que o sistema vai dar pau e que o Palmeiras nunca vai ter um mundial. Faz parte. Tricampeão mundial, eu posso falar isso também, né? Brincadeira. O bom é a Mas, equipe aplaudindo. mas eu tive a sorte e o prazer de ter uma pessoa como o Rodrigo aqui em São Paulo, né? O Rodrigo Bittar, que ajudava muito a gente, era um parceiraço. A gente não tinha problema com o cliente dele, né? Assim. Então, foi um parceiro excepcional, uma das pessoas que fez a diferença no clique. Não, inclusive, eu vou convidar ele aqui também para contar a história dele também, que eu Legal, sei que a história dele é muito boa também. muito boa. E quando a gente fala, uma coisa que eu criei dentro do OnClick, em cima disso que você falou, do atendimento, né? Eu criei um gráfico que eu apresentava para o meu time, era um gráfico interno.
Não era para cliente, nada disso. Então a gente tem aqui um eixo aqui e outro aqui. Esse eixo aqui, tecnologia, inovação. E esse eixo aqui, relacionamento, atendimento. Aí você divide esse gráfico em quadrantes. Onde tem que estar? Aqui em cima. Não adianta, se eu tiver tecnologia, eu vou vender. Só que se eu não tiver um atendimento e não tiver relacionamento, eu vou perder. É isso com certeza. E só relacionamento eu não vendo. Ou compra de mim, porque eu vou te atender bem. Pô, mas você não tem tecnologia. Então, o que a gente trabalhava lá dentro, que nós sempre trabalhamos no Clique, foi tecnologia, inovação com relacionamento, Que legal, né? cara. É isso que você Não, com certeza. acabou de falar aí, que é o Não, que a gente fazia e total, tá. total. Eu coloco até na linha de relacionamento, nesse gráfico, eu coloco um elemento paralelo com ele, que é a questão de confiança, né? Que ela vem muito. é, hoje eu acho que até o consumidor final, quando compra da gente, tem esse parâmetro na cabeça dele, né? Porque é uma coisa assim, dentro de um bom relacionamento, se eu precisar de alguma coisa fora da caixinha, vai ter alguém para me olhar, né? Eu, obviamente, a gente teve você sabe muito bem, a gente teve um problema muito sério em 2020 com uma das plataformas aqui no Brasil, a gente utilizava ela. Eu lembro que quando eu ouvi deles que ia ter que a coisa não ia para o caminho certo, você foi a primeira pessoa que eu liguei, né? Eu até, Eu inclusive, lembro. na época eu lembro que eu liguei pro Rodrigo por uma questão protocolar. Falei, Rodrigo, preciso falar com o Marcel. Por causa disso, vou ligar para ele, porque o problema é esse. Ele falou, cara, fala com ele, porque não tinha ninguém. Você tinha uma cadeia inteira para Sim. olhar. Você devia ter o quê? Uns 30, 40 caras que estavam nessa mesma plataforma, que com certeza você teve que dar a mesma atenção que você deu pra gente. Uhum. Mas esse nível de comprometimento com o negócio do seu cliente, né, é fundamental. E eu digo em todos os aspectos, sabe? Porque, por exemplo, nós temos parceiros arquitetos, né? Pô, a gente tem que estar muito preocupado com como vai estar o nosso produto no projeto do arquiteto, né? Muitas vezes a gente pega alguns projetos, principalmente dos arquitetos que a gente tem mais amizade, mais relacionamento, a gente olha e fala, olha, isso aqui talvez não vai ficar. O que você acha de usar tal espaço aqui? Você não acha legal? Tem arquiteto que nos dá essa abertura. Geralmente, quando a gente consegue isso, o resultado no conjunto fica muito melhor, Uhum. né? Porque a gente está. Eles sabem que a gente vai se preocupar também com o dia a dia do cliente dele, em alguns detalhes que às vezes ele não percebe. O cara gosta muito de fazer uma coisa ou de fazer outra, ele vai precisar de um tipo de equipamento ou de outro, Sim. né? E isso vale para todos os aspectos, né? Então, isso sempre foi uma coisa muito boa. Agora, me responde uma coisa. A Um Clique, ela teve muitas fases, né? Uhum. Eu me recordo enfim, a gente ia todo ano em todos os eventos, né? Eu sou, eu sou, A sou, sou, partir de 2014, quando assumi a UnClick, nós somos em todos os principais eventos de e-commerce, se, nós participamos de todos. não, eu lembro que eu, E a eu ia gente em estava todos, sempre junto. eu ia em todos, não, alguma coisa para prestigiar, porque a gente sabe que assim, a exposição da solução, ela é importante para uma evolução total. Ou seja, é, dentro desse gráfico que você falou, você tem os novos clientes que você vai trazer, né? Eles não têm um relacionamento, você tem que ter a tecnologia para atrair eles e criar o relacionamento, né? Se você não tem isso, você começa a deixar de ter uma receita nova e de ter necessidades novas, Exato. né? Isso é uma coisa que a gente sempre viu uma evolução realmente muito grande, né? Inclusive na questão de ampliar portfólio, buscar trazer uma empresa nova só de API, isso foi um movimento que para mim foi inédito, né? De olhar e falar, não, pera, eu tenho as minhas APIs, mas as minhas APIs não são tão boas assim. Eu preciso trazer um cara novo, uma outra empresa, eu desativo as minhas, vou passar tudo para esse cara aqui para desenvolver. Como é que foi essa movimentação de falar, cara, a Um Clique ela é boa, mas eu preciso de mais um software aqui, mais outro aqui para compor esse ecossistema inteiro. Foram duas estratégias
bem interessantes e tem algumas coisas que acontecem na empresa que é a virada, vamos dizer assim, que é aquilo que fala, pô, agora a empresa realmente Deu certo. deu certo. A primeira foi com a KPL, né? Fazer a parceria com o Mercado Livre, trazer o KPL para um clique. O KPL era o software mais famoso, que mais tinha nome É. no mercado. Eu enxergava até como o principal concorrente do Clique, Nosso né? principal concorrente. No e-commerce era. É. É que o KPL não atendia o físico e o OnClick atendia, mas quando era só e-commerce, era o nosso principal concorrente. E o KPL veio para OnClick, né? Nós conseguimos, foi uma reviravolta bem legal aí que eu consegui fazer e trazer o KPL para dentro da OnClick. E foi uma estratégia comercial, uma estratégia de marca. Ali, sim, a OnClick passou a ser reconhecida nacionalmente. Já era um pouco reconhecida, mas ali ela começou a ser reconhecida principalmente por grandes players. Né? A KPL tinha clientes, os maiores clientes de e-commerce usavam a KPL. Sim, sim. Né? E isso veio para a OnClick. Que Então, legal, a cara. estratégia comercial de mercado e de marketing foi a KPL. Aí eu tive uma estratégia mais técnica, né? Porque o que aconteceu no mercado de e-commerce? Antigamente, os ERPs e as plataformas, todo mundo se integrava. A plataforma, eu integro com você, não, você integra comigo. Quem que vai fazer a integração? Tinha aquela conversinha, né? Você integra, eu integro, né? E em um determinado momento, e quem puxou o gancho foi a KPL. A KPL falou assim, tinha marca, tinha nome, antes de vir para um clique. Eu não integro com mais ninguém. A Vtex, Rakuten, os grandes players de e-commerce, eu também não. Falei, e aí? Agora quem vai fazer Quem isso, vai né? fazer? É. Aí começaram a surgir os players, né? Os integradores, os hubs de integração. Sim. Né? E aí, a OnClick ainda era pequena, eu tinha que codificar. Né? Tentamos criar um hub interno, projeto de anos, não ia e ficava codificando, fazendo a integração, o que a gente custava, né, pra gente isso. Realmente. E aí depois Você da acaba tendo que KPL, fazer uma coisa personalizada para cada um, né? isso. Mas até então, para Era o que mim, tinha, é né? o que tinha, o que eu tinha pra fazer. Quando eu consegui nessa negociação estratégica com o Mercado Livre trazer a KPL, foi que eu percebi, falei, pô, a KPL não integra com ninguém. Aí eu conheci todos os integradores, todos os hubs que a Que KPL legal, tinha. cara. E eu falei com cada um deles. E aí, conversei, um que mais me chamou a atenção e que conhecia muito KPL, né, era a PEcom, do André Martins. E aí falei, André, eu acho que a gente precisa juntar os trapos aí, mano. Vamos conversar, eu tenho interesse em comprar vocês e tal. E aí negociamos e no fim nós trocamos ações, eu dei um percentual, dá um clique para ele. E aí ele veio com o time todo e com o Que produto legal, da cara. PEcom. E aí deu super certo, né? E aí a gente não tinha mais aquela dificuldade, né? Não, e realmente mudou um nível de tecnologia muito grande, Sim, né? sim. A PEcom, ela tinha uma estrutura mais, a estrutura é muito mais robusta, né? O sistema, ele, querendo ou não, é aquela coisa, quando você tem a coisa individual para você, poxa, você precisa de uma solução, você tem que entrar. Se é uma situação emergencial, é um problema para todo mundo. É um problema para a gente, porque a gente para de funcionar. É um problema para vocês que tem que haver algum programador que está livre para poder estudar aquilo lá na hora, tem que aprender, tem que pegar as anotações que tem lá, a documentação que tem, entender o que foi feito, né? Torcer para não ter tido nenhuma alteração sem estar documentada, porque quando entrar no emergencial a gente sabe que eventualmente pode acontecer, né? Exatamente. E solucionar. A API.com, o ponto é a plataforma de integração, ela muda muito a referência, né? Se der pau em comigo, provavelmente vai dar o mesmo pau com mais de uma empresa para ser solucionada de forma rápida. E eu conheci várias ali, empresas até maiores, mais estruturadas, e que a gente estava no auge, né, meu? Todo mundo falando a um clique. Sei. Pô, um clique comprou a KPL, o que que aconteceu? Né? Todo mundo achando que a KPL ia fechar e vem a notícia que a um clique faz parceria com o Mercado Livre, né?
Então, eu tinha certeza que, naquele momento, várias empresas gostariam de fazer uma fusão comigo. E tinha até empresas maiores, com mais clientes. Sei. Só que eu escolhi a PI, Econ, e só negociei com a PI Econ, porque o time da PI conhecia muito KPL. Que legal, cara. Eu falei, não, tem que ser esses caras. Que Aí legal. negociamos eu paguei com um percentual, né, Aham. da própria OnClick e deu certo. Que legal, cara. Foi esses dois movimentos aí que deram uma reviravolta aí no mercado de e-commerce. Cara, e como é que foi esse pós, né? Porque assim, a gente. é, a PECOM ficou. Você continuou na. Isso foi em que ano a PECOM? 19, 18? 2019. É, por aí, né? 2019. Ó, meu acompanhamento não tá tão ruim Final de aqui. 2019. Dezembro, o primeiro evento nosso para divulgar essa fusão aí, né? Foi novembro ou dezembro de 2019. Eu acho que eu lembro qual foi esse. Qual foi esse evento. É, quando vocês. Eu lembro quando a gente teve o problema em 2020. Eu nunca vou esquecer daquilo que você me falou. Você falou, ó, não tem problema, eu vou ter que dar, a gente vai dar um jeito de fazer essa conexão emergencial, mas você vai me prometer que a gente vai mudar para PECOM assim que der, né? E aí, demorou 2 anos e pouco para a gente conseguir, acontece, né? Mas realmente é uma mudança muito grande. Mas aí você continuou na UnClick até. Então, aí é um clique em 2020, em janeiro de 2000. No ano de 2020 eu tive algumas propostas Tá. para vender um clique, outras para receber aporte, né, investimento Sim. cash-in, né? Mas nenhuma me interessou. Mas em janeiro a Nuvini procurou a gente. Eu comecei a conversar, né? Conversei com o pessoal de lá, com o Pierre e com alguns gestores da Nuvini. E eles gostaram do projeto. Assinamos um term sheet. Ficamos 3 meses em due diligence. Olha só. Né, assinamos em janeiro e em abril só que foi anunciado que deu certo, né, a venda. Isso é um motivo de muita alegria para mim, porque o valor que nós assinamos no term sheet foi o valor da venda. Que A legal, cara. Quer empresa não dizer que tá. tinha passivo. Que legal, Foi cara. eu estruturei bem a empresa, né? Não tinha nada errado, tudo redondinho, tudo conforme a gente Cara, e isso é raro, aprendeu aí. é raro você ver, né, no dia a dia. A gente ouve muita coisa de mercado, aí falando na parte de lojas, né? Eu não. Eu tenho uma coisa na minha cabeça. Se eu escolher empreender no Brasil, eu vou seguir a lei. Eu vou Tem fazer jeito. tudo direitinho. Porque a gente pode demorar muito mais tempo para ganhar dinheiro. Às vezes os caras ganham o que a gente vai ganhar em 5 anos, os caras ganham em um. Exato. Só que assim, puta, eu vou deitar na minha cabeça no O mais travesseiro importante, cara. e eu vou Isso é o relaxar. mais importante. Meu problema é vender, o meu problema é operar. Eu tenho que gerar volume de vendas, tenho que cuidar muito bem dos meus fornecedores, tenho que cuidar muito do pós-venda e tudo mais. Eu não tenho preocupação que vai ter eu tô sonegando um negócio. Não, Isso é uma cara, coisa que tá não. fora completamente, sabe? É Uma vez eu bem. estava negociando com um clube de futebol do interior É, para patrocinar com um clique, né? Aí o empresário falou: Você é louco, cara? Você vai patrocinar clube, vão te revirar de cabeça para baixo. Então eu falei: Pode. pode fazer, não A tem empresa não problema tem não. nada, cara. A empresa é limpa, redonda, tudo certo, Que tudo certinho. legal, cara. E foi comprovar, né? Foram 3 meses de due diligence. Não, isso, Em todas as áreas. O clique foi virada de tudo quanto é jeito e o valor que nós assinamos termo sheet foi concretizado à que venda. legal, cara. Que legal. Foi muito Não, legal. e isso foi em 2021, né? 21. Abril de 21. 2021 que nós anunciamos a venda para a Nuvini. 2024, 23 ou 24, a Nuvini abriu ações na Nasdaq, Ah, que né? legal, cara. Já está operando lá e aí eu tinha um contrato para ficar até abril de 24, né? Não clique, fiquei até abril de 25. Ah, dá Já tudo foi. certo.
Foi um tempinho a mais ali, e apoiando, né? No último ano mais estrategicamente, é, mas no fim deu tudo certo e estamos em caminhos diferentes agora. Que legal, cara. Como é que foi essa coisa? Porque muitas vezes quando é, a gente ouve muita gente falando, né? De, puxa, vendi minha empresa, né? Como é que foi? Como é que é esse sentimento de, cara, tem outro cara cuidando do filho que você criou, sabe? Pois é, eu acho que os sonhos que a gente tem, eles são, não sei se a palavra certa, eles evoluem, né? Então eu tinha um sonho de ter a empresa. Busquei ter a empresa. Depois eu tive um sonho de comprar a empresa. Falei, nossa, eu preciso comprar uma empresa para me ajudar. Eu queria comprar, mas que fosse algo diferente, né? Deu certo, comprei a empresa. Depois comprei outra, abri uma no meio do caminho que não deu certo, fechei. Tive dificuldades enormes financeiras na época, na crise de 14, lá com a Dilma, 15, mandei uns Ela falou. 15 embora, 20, sei lá, pô, foi. Aí é um A gente assunto chegou a para conversar uma uma vez. outra, Eu lembro, uma a gente chegou a outra, conversar uma vez que você foi na loja sobre isso. foi Anos difíceis, né? anos difíceis e tal. E, e aí eu não pensava em vender, não passava pela minha cabeça que um dia eu ia vender a empresa. Só que conforme, pô, era no interior, né? Aí eu comecei a vir para São Paulo direto, visitar cliente, visitar parceiros. Começamos a aparecer, o que eu falava isso no meu discurso de posse em 2014, tá até no meu LinkedIn. Eu tinha o discurso, eu botei lá no meu LinkedIn, o dia que Que eu, legal, dia cara. que eu anunciei a saída da UniClick. Eu falei, nós, agora é uma nova era na UniClick. Nós vamos ser referência nacional em RP para e-commerce. Que legal, Isso cara. em 2014. E aí as empresas começaram a procurar um clique. Depois de 2018, 2019 ali, ainda mais depois do Da barulho todo fusão, pô. com o KPL, né, tal. Então eu tive algumas propostas e aí eu falei, pô, por que não, né? E no fim deu certo a venda, né? E aqui é um momento assim de não cai a ficha, né, a hora que você vende, né? Você fica porque você tá ali, aí mudou o sonho, eu falei assim, não, agora eu vou seguir carreira de executivo. Não quero mais empreender, né? Você vê tudo aquilo que você passou, todas as dificuldades. Aí passa um tempo e fala, não, tá no sangue, né? Olha, Empreender tá no sangue, não tem jeito. não é escolha. É É, bem o que você falou. O bichinho de empreender, ele não deixa a gente parado. Porque querendo ou não, você fala, o executivo, o empresário faz tudo o que o executivo faz, só que tem que se preocupar com o negócio inteiro. Né? Então ele não faz o que um executivo faz, ele faz o que 8, 10 executivos fazem, né? E obviamente operando em graus menores, só que ele tem que cuidar de tudo. é, Aquela coisa que você está lá fazendo desenvolvimento de software, mas você sabe, você tem que se preocupar que dia que a faxineira vem. Ela vem segunda, quarta e sexta. Até aqui, ó. Pô, quarta-feira, por que o fulano não veio? Aconteceu algum problema? Mas é, é uma preocupação geral em de cima de tudo aí. tudo, né? É isso. Eu não sei, eu não me imagino. Eu já tive algumas propostas, a gente já foi sondado também. Eu te confesso que o sentimento para mim é um pouco complexo ainda. Não sei, não digo que isso não possa acontecer, pelo contrário, mas o sentimento ele é um pouco complexo realmente para mim de imaginar fazer essa movimentação, Então, sabe? enquanto eu estive lá, mesmo como executivo, eu sentia ainda, parecia que era meu ainda, sabe? E eu cuidava, eu tratava como se fosse meu. A ficha cai a hora que você fala, meu, Sair. agora eu tô saindo. A hora que É. eu fui escrever, né, minha despedida, né, para os colaboradores e anunciei para o mercado, ali sim foi um misto de sensações ali de perda, de dever cumprido, não sei, não dá para É, explicar, acho que não tem um nome eu nunca vi nenhum para explicar eu isso. nunca vi nenhum empresário que conseguisse explicar, É né? um sentimento É uma coisa diferente. de eu vou acordar e eu não tenho mais
É, Eu não sei, é um misto de, acho que até acho que a palavra é responsabilidade, né? Porque englobe todas as preocupações, todos os objetivos, todas as pontas, todos os funcionários. É lembrar se, poxa, se o funcionário que estava com problema na família, se, poxa, a esposa dele tá bem, que estava com problema de saúde. Você tem todo exato, esse negócio que você fica e daqui a pouco você não tem. exato. Eu não consigo É, imaginar isso, é diferente. sabe? Exato. Eu não consigo, Sentimento. de novo, nunca diga nunca, mas é uma coisa delicada, né? Ali naquele dia foi. Ali parece que é ali que cai a ficha, sabe? Aham. E como é que foi esse novo de botar a cabeça no chão e falar, ah, tô, terminei uma corrida, vou começar outra. Então, aí depois que eu decidi mesmo, que a gente já tinha esse acordo, tá, né? Fiquei até um tempo a mais. Aí eu falei, pô, e aí? Vamos. O que que eu vou fazer, né? Comecei a estudar algumas startups que eu conhecia e tinha alguns amigos em uma startup, colegas, né? Em startup. E uma me chamou muita atenção, que é a Solversys. Que legal. E aí eu comecei a conversar com eles tal, e eles me chamaram. Ah, pô, Marcelo, vamos com a gente? Falei, meu, eu não vou investir dinheiro em lugar nenhum. Eu já fiz isso, né? Agora não, não mais. Ele falou, não, você não tá entendendo. A gente quer você aqui com a gente. Que legal, cara. Nós queremos você aqui. Nós queremos o Marcel, a história do Marcel para fazer a diferença nessa startup. E aí eu aceitei, né? Começando esse desafio, Que legal, cara. pensando na. Eu comecei a estudar, né? A indústria brasileira não é eficiente ainda. Aí estou falando de indústria, do chão de fábrica. A gente vê muito sistema para a indústria, ERP, MES, CRM, um monte de sistema. Mas não tem nenhum que digitaliza a indústria brasileira, que cuida e que pensa na indústria 4.0. Muito se fala de indústria 4.0. É verdade. Só que, e aí, mas o que que é? O que que a gente tem que fazer para ir para a indústria? Eu tenho que fazer a digitalização, usar tecnologias inovadoras, que é o que a Solver faz. Com treinamentos corporativos, inovação em treinamentos corporativos, usando realidade virtual, realidade aumentada, Olha inteligência só. artificial, gamificação, jogos sérios para a indústria, né? Como gamificação eu acho fantástico para treinamento. Eu acho que é o caminho, é um caminho espetacular. Mas me conta um pouquinho como é que funciona essa gamificação em cima de chão de fábrica, né? Um exemplo só. Não sei se você Vamos, pode vamos. falar, né? Claro, claro. Um exemplo aqui. Que nós criamos? Antigamente, até hoje, não antigamente não. A Solversys que está inovando no Brasil em relação a isso. Como são os treinamentos hoje? Ou você dá um manual ainda É, para o funcionário ler, uma palestra, né? Uma aula ou um mesmo. treinamento numa sala de aula, ou um vídeo, que a pessoa gasta lá um dia para gravar um vídeo de 3, 4 minutos, um PowerPoint, e assim, né? O que nós estamos fazendo? Nós já fizemos para um grande player, divulgou aí em todas as mídias, inclusive a nossa marca, o nosso nome, né? Que nós criamos um planeta. Esse Olha, planeta tem um nome e tem uma história, que é um jogo, é um novo planeta. Dentro desse planeta existe cidades. Cada operador, cada colaborador da fábrica tem a sua cidade. olha E que ele precisa legal. construir a fábrica dele, a cidade dele, com as fábricas, com as indústrias. Como que ele constrói isso? Com dinheiro virtual. Igual um jogo. Ah, legal. Sim, normal. Né? Pô, legal. E em jogo tem coletas, né? Quanto mais você joga, mais dinheiro ele arrecada. Sim. É Né? Então tem uma coletas forma de minerar aí, diárias, né? tem coletas semanais, mensais. Quanto mais você joga, mais você consegue coletar esse dinheiro virtual. Mas para ele ganhar o dinheiro, além de jogar, ele precisa fazer os treinamentos, Olha que que legal. são jogos sérios. Então, primeiro ele vê a teoria. Então ele está no planeta dele, e como tem gamificação, ele também consegue visitar a cidade do amigo. Então ele vê o tamanho do prédio do amigo, pô,
o amigo já construiu metade da cidade, eu construí quase nada, você é mandado embora, precisa treinar mais. Que Então legal. começa a ter uma competição. Então, os jogos são, primeiro tem a teoria, que a gente cria os vídeos, não fica mais um dia para gravar 4 vídeos, a gente cria usando inteligência artificial, esses treinamentos. Legal. Então, o colaborador assiste o vídeo, aprende, aí ele vai para a prática. O que é a prática? Ele vai jogar. Por exemplo, treinamentos de metodologia. Metodologia do 5S. Então, um joguinho para cada S. Então, no jogo de limpeza, ele está em uma fábrica virtual e ele começa a andar pela fábrica, jogando ali, e ele começa a ver onde que está errado da limpeza ali. Ele pega o que está errado e coloca no lugar certo. Mas a É a fábrica fábrica. é uma réplica da É fábrica. uma réplica da fábrica. Que A gente legal, digitalizou, cara. filmou a fábrica, transforma em 3D para o cara se sentir em casa, onde ele trabalha. Cara, isso é muito legal, cara. Aí, outro tipo de jogo. Jogo de empresa de alimento, por exemplo. Você pode ter uma esteira funcionando, onde o alimento está passando, e aí saem umas caveirinhas, dependendo da máquina que passa, que significa que está sendo contaminado. Ah, Então, onde tá tendo contaminação? Nessa máquina tem, ali está aumentando as caveirinhas, que significa contaminação no jogo, né? ah. Bom, então está tendo contaminação aqui e aqui. Aí ele clica ali para fazer toda a fábrica tem uma metodologia do que fazer Sim. para eliminar aquela contaminação. E aí ele tem que fazer o processo real. Real, no jogo, abre uma matriz em cima da metodologia daquela empresa e ele preenche aquela matriz que ele faria na prática no sistema dele. Legal. Então, só para entender aqui, quer dizer que, por exemplo, se eu tenho independente da fábrica que eu tenho, se eu tenho uma fábrica que eu preciso operar uma máquina, os comandos que eu vou ter, tudo vai ser exatamente igual que eu teria que fazer na vida real, no caso do problema que está aparecendo no jogo, aparecer na vida real. Exatamente. Isso é muito legal. E a gente tem isso é uma plataforma, né, de um metaverso com IA, com realidade virtual, com realidade aumentada que nós criamos para um grande player. Mas também não precisa ser tudo criando uma plataforma nesse pote. A gente pode criar simuladores. Como que as indústrias hoje têm muito turnover, né? Então imagina que cada colaborador que sai, você tem que parar a sua linha de produção para treinar o cara a fazer um startup de linha. E mesmo assim, aí o cara entrou. Como que ele vai como que ele vai simular todos os problemas que acontecem? Ele vai passar 5, 6 meses, ele não viu os problemas ainda que podem acontecer na linha. É verdade. A gente faz isso usando realidade virtual. E quando eu falo de realidade virtual, pode ser usando óculos ou não, porque a gente já faz via browser, dá para o cara jogar. Né? Olha só. Então a gente simula. Pô, essa linha pode ter problema de incêndio? Vamos simular que é incêndio. Essa linha pode ter problema de objetos? Vamos simular. Aí como que liga essa linha? O cara vai no painel real, a gente digitaliza aquele painel em 3D e ele aperta os botões que tem que apertar. Nossa, isso é muito legal. Então, assim, você criar situações no jogo reais para ele pegar, eu achei espetacular. Porque aquela coisa, falar, onde está o extintor de incêndio? Ele tem que saber, né? Por mais que você num treinamento mostre, né? Pô, eu nunca abri o extintor de incêndio. Vou dar um exemplo para mim. Eu nunca tirei o pininho e apertei. Eu não faço ideia de como funciona. Exato. Acredito eu, não deve ser ciência de foguete, deve ser aponta, aperta e sai coisa. Tudo que é isso. Mas você fazer isso no jogo, Exato. você tem a experiência total. Cara, você não tem simulador? Quanto tempo já tem simulador de carro de corrida, simulador de avião? E por que não simular para a indústria? Que legal, cara. É isso que a gente tem feito na Solva. Que legal. A gente cria simuladores para que o colaborador aprende antes de chegar na linha. E a linha é igualzinha, porque a gente filma a linha, transforma em 3D exatamente igual. Olha. Então ele faz acompanhado. Por que fazer jogar com acompanhamento? O jogo vai falando, fase 1, faz isso. Fase 2, faz isso. Eu vou instruindo ele. Essa primeiro jogo. Aí, pô, já treinou. Na próxima eu não falo mais nada. Que legal. Você vira, faz sozinho. Que legal. É muito diferente o aprendizado quando alguém te fala o que você tem que fazer. Nós conversamos isso no começo, né? Do que você aprender fazendo o negócio. Né? É isso que a gente tem feito e esse é o que eu enxergo, né?
para a indústria brasileira, que é essa inovação e trazer eficiência para a produtividade da indústria. Cara, mas olha, eu quero ver isso funcionando numa hora. Vamos Que eu fiquei marcar, vamos muito mostrar. curioso. Que, olha, eu quero saber isso, como isso um dia pode ser utilizado até no mercado de varejo mesmo. Porque, querendo ou não, a gente sabe que as deficiências, algumas das deficiências que você falou, o varejo também tem. Sim, Né? Eventualmente o turnover. A gente não tem muito turnover, mas a gente sabe que o varejo tem. Né? E isso pode ser uma coisa muito legal, cara. pode, Eu com quero certeza. muito conhecer isso aqui. E, Marcel, uma coisa aqui, essa não é do mundo virtual, esse é um presente nosso, né, para você, por favor. Que Pegar legal. a nossa Obrigado. box. Pode abrir? Por favor, por favor. Nossa, Né, deixa eu só virar aqui para a galera poder pegar. por aqui. E ô, Por personalizado. favor, né? Marcel, onde eu mostro aqui? Ó, pode mostrar aqui mesmo. Aqui. Obrigado, Né? É nosso Gabriel. caderninho, nós temos um planner semanal Sensacional. aqui também. Muito E o legal. nosso lápis infinito, né, que também ajuda Que no dia a legal, dia. muito legal. Obrigado. Pô, Prazer. eu que agradeço, cara, tanto a presença quanto a história e toda a parceria que a gente sempre teve durante todos esses anos, né? É um, é um prazer realmente ter trabalhado contigo todo esse tempo. Espero que a gente possa trabalhar junto, quem sabe nesse novo projeto em Bom, algum com momento certeza. dele. Mas assim, aí falando um pouco do mercado de e-commerce, e acredito que a maioria dos seus clientes, é, vocês tiveram um papel muito importante no desenvolvimento de e-commerce aqui no Brasil. E eu acho que esse é um marco que tem que ficar muito bem elogiado, né? Porque Legal. isso foi muito bem feito. Obrigado, Né? obrigado pelas palavras, pela parceria, pelo convite, Por favor. né? Né? Adorei estar aqui com você. Tem conversa para mais umas 3, Poxa, 4, né? não, Mas e já você fica foi um tranquilo, resumo. nós vamos ter, mas o próximo já vai ser no nosso novo estúdio. A gente Legal, que bom, daqui a pouco tá ficando pronto, que bom. né? Mas eu queria de novo te agradecer e realmente fazer esse convite. A gente vamos ter outras conversas que Com vai ser certeza. necessário. Obrigado. Obrigado. E para você que tá em casa, gostou, curte, compartilha e vamos que vamos.